do Céu Podcast. Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. Hoje vamos falar da morte do Papa, Guiana Brasileira, Padre Pai de Bebê Reborn, o Senhor Fantástico Pedro Pascal, prisão do Collor e muito mais. Além disso, a gente está com uma participação especial, já que a Gótica Gateira foi cobrir um evento chamado Mahou Shoujo. Oi, biscates! Hoje eu tô aqui cobrindo o evento Mahou Shoujo Festival e eu vou falar um pouquinho mais da minha Skyline. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só passar lá que vai ter foto, vai ter um pouquinho sobre o que aconteceu e tudo mais, tá? Por isso eu não gravei o trem hoje, mas semana que vem tamo aí normalmente. Bom, um beijo, pessoal! Quem vai fazer a parte dela hoje no podcast é a maravilhosa Lia. E lembramos que todas as arrobas e links que a gente mencionar estão na descrição do episódio para você seguir e ficar por dentro também. Olá, amigos do Blue Sky! Estamos aqui com mais um Trem do Céu, o podcast que comenta o que foi assunto na última semana. Eu sou a Jaded e estou aqui com a nossa correspondente especial, Lia Dru. Tudo bom, Lia? Como é que foi de feriadão? Teve aí? Oi, Jader, tudo bem, galera do Blue Sky. Então, aqui a Páscoa é muito chata, não tem túnel de ovo de Páscoa, todo mundo sabe que essa é a minha grande tristeza. Mas foi, né? E você, como foi seu feriadão? Foi bom, fiquei em casa, né? O tempo aqui não tá contribuindo. Mas torta capixaba, né? Pô, não, isso aí, pena de quem não tem. Bora ligar o trem aqui. Semana passada, no dia 21 de abril, o Papa Francisco morreu. A causa da morte foi um acidente vascular cerebral seguido de insuficiência cardíaca, conforme informou o Vaticano. Sempre que o maior líder da Igreja Católica morre, acontece uma grande comoção. É notícia no mundo todo, mesmo onde católicos são minoria. O Papa Francisco era querido até por quem não é religioso, pois era um tipo bacana, desses que curte futebol e gosta de gente. E no Blue Sky foi muito o assunto também. Muita gente comentou e teve todo tipo de reação, desde piadas até gente muito triste por estarem fazendo piada. A gente perdeu o Papa Francisco, Chico para os íntimos, mas a gente não perde a piada, né? Alguém me segure! O Pão com Linguiça, @jaguteil, estava esperando coisa milagrosa. O Papa tem a chance de fazer uma coisa muito engraçada daqui 3 dias. A Beatriz Diniz, @Beatriz Diniz, compartilhou uma foto do Papa recebendo a visita do vice-presidente dos Estragos Fudidos, o J.D. Vance, no Vaticano. Foto do Vatican Media. A Beatriz percebeu algo seríssimo. Maldade expor o Papa Francisco a algo tão tóxico. É um crime completamente anifiançável. Nossa, isso gerou diversas teorias, né? O camarada Hidalgo, @camarada Hidalgo, compartilhou o post da Beatriz e concluiu. E não resistiu. E morreu. O Queer Egan, @Osídios, fez uma recomendação que a gente recomenda também. J.D. Vance, visite o Bolsonaro. Vem tranquilo. Ai, por favor. Por favorzinho. O Bodinho Loiro, @Bodinho Loiro, fez um fio super interessante, mas a gente só vai ler um pouquinho. Segue o Bodinho, ele é gente fina e engraçado. Corre lá e pega esse fio. Por pura falta do que fazer num feriado,
Tô vendo a lista de papas e é um mergulho na história que vai de decapitaram na época de perseguição romana e agora indo para o período de Carlos Magno, assassinado por marteladas por um de seus parentes após tentarem matá-lo por envenenamento. Bom, eram tempos mais simples. Sucedido por fulano, morto por envenenamento. Realmente era um cargo com periculosidade alta. Deviam pagar uns 40% de adicional. Gente, esse fio tá imperdível. O Gabriel Siqueira, arroba Gabriel Dredd, trouxe uma citação maravilhosa do falecido Papa Francisco de 2018. Assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Essa economia mata. Papa Francisco mais progressista que a maioria dos católicos de Twitter. O Camarote da República, arroba Camarote da CPI, fez um fio sobre a sucessão do Papa. 8 cardeais brasileiros estão entre os que podem ser eleitos Papa no próximo conclave. Entre eles, o que ficou em segundo lugar no conclave que elegeu Francisco. Conheço os arcebispos do Brasil que irão para Roma eleger o novo Papa. Acho que a gente tem um problema aí, porque Deus já é brasileiro. Ter um Papa, não sei se rola. Como não? Aí o Renato Quintiliano, arroba Renato Quinte, repostou um dos posts do fio que o Camarote da República fez e recomendou. Melhor não começar com esses papos, porque a gente sabe como o brasileiro é com competição. Daqui a pouco tá uma galera indo no Instagram xingar o próximo Papa se não for brasileiro. Aqui é Brasil, caralho! Cara, eu lembro muito do negócio do Nobel. É uma conversa assim, de bastidorzão. E alguém comentou com um dos votantes do Nobel por que que nunca um brasileiro ganhou um Nobel. E ele falou assim que toda vez que eles indicam alguém brasileiro, os próprios brasileiros puxam a ficha corrida da pessoa e queimam a pessoa. Gente, Entendeu? Acho que é melhor a gente nem saber quem são esses papas, esses possíveis cardeais brasileiros papas aí. Melhor não saber. brasileiro é gente boa, né? Muito. Boa. O Tiago, lê-se Tiago, arroba Tiaguim, trouxe um vídeo do TikToker Luva de Pedreiro, em que ele dá uma camisa da seleção brasileira para o Papa e comentou. E pensar que em 88 anos de vida, esse é o ponto mais alto da trajetória do Papa Francisco. Prazer conhecer o senhor, presidente do Brasil. Amém. Mestre Ronaldo. O cyberpessimista, arroba cyberpessimista, também estava pensando em futebol com a morte do Papa. A Argentina conseguiu um Papa e logo depois conseguiu uma final de Copa do Mundo em 2014 e ganhar a Copa em 2022. Então precisamos de um Papa brasileiro. Aí eu vi vantagem. O Soren Lawrence, arroba Vuintrieri, estava inspirado pela turma da Embonha. Penúltimo Papa, Bento. Último Papa, Chico. Próximo Papa, Zé Lelé. A boneca inflável, arroba Selvadome, fez uma observação interessante sobre a data do falecimento. Pode falar o que for, mas esperar a Páscoa acabar para morrer é de uma ética de trabalho ímpar, coisa que eu jamais faria. E a Sailor Marte de Belfort Roxo, arroba A Decepcionista, foi na mesma linha. Morreu como todos deveriam morrer, na segunda cedo, que é para não ter que trabalhar à toa durante a semana. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus, graças a Deus. Enfim, o fim. Que descanse em paz. E tudo o que a gente pode esperar é que o próximo Papa não seja um maldito. Né? É impressionante como a Igreja Católica, mesmo com a perda de força que é notória, ela ainda tem uma força política, né? Não, o Brasil é muito cristão, né? Ainda que todo mundo não seja católico, é muito cristão.
Então, uma figura tão relevante do cristianismo realmente, né, comoção, assim. Aqui eu vi que saiu no noticiário tudo, né, teve bastante repercussão também, mas eu acho que no Brasil deve ter sido muito mais, porque, enfim, né, Sim. já adoro uma oh meu Deus, o funeral, um A gente é muito casamento. carpideira também, né? O pessoal aqui é muito carpideiro, adora chorar um funeralzinho. Ah, é verdade, viu. Ai, mas vamos lá que a gente tá com muito assunto hoje. Enfim, na última semana, um meme brasileiro viralizou nas redes sociais, rebatizando Portugal como Guiana Brasileira. A sátira gerou revolta nos gajos colonizadores, que disseram ser ofensiva e preconceituosa. Influencers portugueses reclamaram e os brasileiros, criados, alfabetizados, pós-graduados na zoeira, dobraram a meta. Logo apareceram mapas indicando o colonizador como Pernambuco de pé, Faixa de Gajos e o maravilhoso Porto de Gajinhas. No dia 20, a HQ Sem Roteiro, @HQ Sem Roteiro, mandou essa. Vozucas nunca fazem somente uma piada, querem nos incomodar com isso, Guiana brasileira. Mas quem disse que era só uma piada? Quem que disse que não queremos incomodar? A ideia é exatamente essa mesmo. Não aguenta a brincadeira. O Caio, @Mr. Caio, respondeu dobrando a aposta. Inclusive, quem disse que é só incomodar? A gente vai anexar mesmo, culturalmente, sem disparar bala de canhão e sem escravizar ninguém. É tudo nós, tudo nós, tudo nós. Parece que o jogo virou, não é mesmo? No dia 24, a Aline, @Monótona Vida, agradeceu a zoação. Obrigada, pessoa que inventou o nome Porto de Gajinhos. Saiba que você melhorou o meu dia. Mais um nome maravilhoso para chamar a Guiana brasileira. Faixa de Gajos, Rio Grande de Fora, Mato Grosso do Norte, Pernambuco em pé, Vitória da Reconquista. Acha graça? Não lhe acho graça nenhuma. E teve gaja autorizando. A Rores, @Pudim de Carne, disse. Eu sou portuguesa e tenho cidadania brasileira. Estou no Brasil há mais de 24 anos e a coisa que mais me deixa feliz nas últimas semanas são todos os memes sobre Portugal. Pernambuco em pé, Guiana brasileira, gostosas risadas. Aqui é BR, porra! Falou, tamo junto, é nóis. Da hora. E aproveitando o ensejo, devolvam nosso ouro, Portugal. Né? Ontem eu vi um outro nome maravilhoso, gente. Eu tinha anotado e Era Rio de Fevereiro? Eu vi Rio de Fevereiro, eu adorei também, também. mas era melhor. Nossa, eu gargalhei. Porra, minha memória tá pior que a da Dori. Lia, o nome era Feio Horizonte. E que eles fiquem putos. Portugal tá puto, brasileiro tá feliz. Né? E veja bem, a gente tem que anexar mesmo, eles são muito pequenos. Aquele Né? Por paizinho desse favor. tamaninho acha que tem morar, colonizar o Brasil inteiro, sabe? Ah, tem gente lá E ainda. outra, Eu lembro de uma entrevista que eu vi, que foi a Regina Casé, há 1000 anos, foi lá para Portugal entrevistar aquele povo, e tinha português falando que o Brasil não devia ter sido, independente, que o Brasil não devia ter independência, que o Brasil deveria ter continuado. mas tem muito português que acha que a gente deveria continuar colônia e são super preconceituosos com brasileiro, cara. Uma coisa que eu acho pavorosa, é PTBR. Que porra de PTBR? A gente fala brasileiro. Né? Safoda Portugal. Tem que parar É isso aí. com isso aí, desanexa a gente desse negócio de ter que ficar do ladinho na legenda. É brasileiro, põe a gente lá pra cima. Se quiseres, tu irás ser uma de nós. E a Skyline mergulhou de cabeça no estranho universo dos bebês reborn. Essas bonecas hiperrealistas que custam pequenas fortunas e com donos que adotam cuidados quase tão complexos quanto os de um recém-nascido humano. Sim, há quem dedique tempo, dinheiro e afeto a manter um boneco como ser vivo, alimentando, vestindo, fazendo enxoval, e alguns chegam até a contratar babás para cuidar da boneca em tempo integral.
O curioso, para não dizer tragicômico, é que há quem trate com mais empatia uma boneca de silicone do que pessoas de carne e osso. É como se a compaixão tivesse se perdido no caminho, desviando-se do real para o grotescamente artificial. Sobre esse assunto, o Not Jessica Chastain, @Eduardo Anzo, trouxe uma reflexão em 2 posts. Comparar bebê reborn com outros hobbies é falta de contato com a mãe de bebê reborn. Eu já estive em aniversário onde uma mãe de reborn colocou o reborn dela no cercadinho dos bebês e brigou com os bebês porque eles não estavam brincando com o filho dela. Você não entende o nível de delírio até ver de perto. A ideia coisas que mulheres fazem e gostam geralmente são menosprezadas é verdade quase sempre, mas não é verdade nesse tópico. Realmente tem alguma coisa muito sinistra por trás dos olhos das necromantes de bebê reborn, já que para renascer tem que morrer primeiro, que é extremamente assustador. Fiquei com medo. O cu fez o quê? Trancou. Eu tenho medo. A Daniele com 2 L's, @Daniele Oliveiras, complementou. Eu acho que as pessoas têm o direito de terem o hobby e o comportamento que quiserem, mas eu não vou tratar quem quer que o boneco seja visto como filho de verdade como sendo normal. Quer ser maluco? Seja, não conte comigo para validar. Que loucura, tá todo mundo louco aqui, o Romão tá falando coisas loucas. Na Skyline, o assunto virou piada, lógico. Teve Biscate reconhecendo que esse nicho abre oportunidades de negócio e não faltaram posts oferecendo serviços de babá, professores particulares de natação e até doula de reborn. O capitalismo é mesmo onipresente. E não bastando a estranheza do reborn verso, o assunto derivou no falecimento do Papa Francisco. Calma, não teremos um Papa reborn, o que talvez fosse até interessante. Mas é que o padre Fábio de Mello, celebridade católica, adotou um bebê reborn. Tá difícil juntar Lé com Cré, né? Então vamos explicar citando uns posts. No dia 21, o podcast Lá do B do Rio, @Lá do B do Rio, fez a seguinte observação. Curioso, o último post do feed no Instagram do Fábio de Mello é ele no Hulk ontem. No story, há 1 hora, tem ele agradecendo um show. Não aconteceu nada nas últimas 24 horas que seja relevante para um padre mesmo. Ainda mais um tão discreto e low profile. Se faz de louca. Ai, gente, esse sarcasmo me pega tanto. E o Odilon, @Odilon, foi quem ligou os pontos em resposta ao post. O padre tá de licença cuidando do bebê reborn. Respeito manhinha, viu? Pelo amor de Deus, oi. O Felipe de Fátima, @Filiepe, também stalkeou o Padreco. Pior que eu olhei o Insta do Padre Melo de Melo, 7 da manhã, e olhei agora, e o cara só falta divulgar cinta modeladora, mas não fala do Papa. Atualização. Postou mais 2 stories divulgando o show e limitou os comentários. O Papa que se foda. Dessa vez foi o Ricardo Ferrares, @Ricardo Ferrares, que alertou ao Felipe. Ele acabou de ter um bebê reborn. Respeite o puerpério. É o menino de papai, é? Gargalhadas à parte, é no mínimo curioso que o padre de padre não dedicou uma única vírgula à morte do Papa e resolveu adotar uma boneca. Teve quem alimentou teorias, como a raposa doida, @Dududaro. Padre Fábio de Mello está nesse momento fazendo um ritual para transferir o espírito do Papa Francisco para o bebê reborn. Pô, cara, de novo, cara! O Joselito, @Joseli.to, também viajou nas teorias. Próximo Papa será o bebê reborn adotado do padre. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. As coisas começam a se encaixar. E quer ver como as coisas realmente estão começando a se encaixar? A Mulher Tamarindo, @Mulher Tamarindo, trouxe uma informação importantíssima para esse rolê. Eu estava conversando sobre o padre Fábio de Mello agora no jantar e questionando qual o limite de distância da vida monástica para ainda ser considerado padre. E ao pesquisar de onde ele é padre, descobri que ele é da Diocese de Taubaté, ou seja, o padre Fábio de Mello é um padre de Taubaté.
como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Ora. E a BC, @bucetop de cristal, nos fez pesquisar com esse post. Às vezes eu vejo os nomes de perfil tipo Padre Fábio de Mello adota bebê reborn com síndrome de Down, ou Ed Mota cantando Tem Cabaré essa noite, e acho que é um mero devaneio criativo, mas no fim é sempre uma notícia real. Não acreditamos não no Handle, mas desse a gente nunca nem sequer duvida, né? Os nomes de perfil a gente não duvida que, que tenham acontecido, mas fomos conferir o rolê do Ed Mota. E foi a Bjork de Taubaté, @malouca, que trouxe esse primor. Ed Mota metendo louco cantando Tem Cabaré essa noite. Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na... Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já cuida pra mim, eu vou meter o louco. Ih, rapaz, rolou um mais toto aí no teclado. Todos. Tem cabaré essa noite. Ui. Ai. Tem cabaré essa noite. Na pezinha. Tem cabaré essa noite. Ai. Ui. Tem cabaré essa noite. Essa noite, essa noite. E tem cabaré essa noite. Se bem que ele nem canta o refrão, né? Que é a melhor parte. Aí esse rolê do bebê reborn, eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, não tem como comparar. Não hobby, isso é doença, gente, sabe? Porque não é igual mãe de pet. Pet tem vida, sabe? Cachorro, bicho tem vida, morre, né? Eu acho assim, eu penso que o capitalismo, ele tenta normalizar umas coisas porque ele lucra com essas coisas, Total. né? Então, normalizar essa questão que, vamos combinar, tem um traço aí a ser tratado, né? Tem uma situação a ser tratada. E tratar como hobby é oportunidade de lucro. Você vai vender enxoval para uma É boneca, ridículo, né? Vai né? vender. Tudo aquilo que o povo anunciou, né? Cara, Babá, psicólogo pro seu bebê reborn. foi. Ai, gente. Aliás, gente, advogada aqui, tá? Se o seu reborn precisar de Né? pensão, estamos aí. Estamos aí, né, gente? Não, eu fico imaginando, porque assim, eu lembro do meu irmão pegar as bonecas e chutar minhas bonecas, sabe? Pegar e, já pensou você pega a boneca de alguém dessas pessoas e chuta ela, taca na parede, essas pessoas morrer, cara. Meu filho! Eu fico muito assim, querendo que isso aconteça. Não que eu vá causar, mas eu queria um vídeo disso pra ver a reação da pessoa, assim, sabe? Alguém pegar, essa é uma boneca, pé, 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 pé", sabe? Eu vou pesquisar por reborn, compilados de jurisprudência, eu vou pesquisar essa palavra para ver se já aconteceu alguma coisa. Gente, que loucura isso. Vamos pro próximo, que isso aí é muita doideira, cara, é muita loucura. Agora vamos passar das bonecas que recebem tratamento humanizado para as bonecas que são desumanizadas. E foi maravilhoso o Pedro Pascal, que se valeu de um gesto simples para realizar um verdadeiro ato político. O Jamesons, @Jamesons, fez um fio interessantíssimo no dia 24 para enaltecer o Sugar Daddy que queríamos ter. Protect Dolls. Pedro Pascal, o senhor fantástico do MCU, chamou a atenção na premiere de Thunderbolts em Londres, ao aparecer usando uma camiseta escrito Protect the Dolls. Essa é uma frase que virou símbolo de apoio às mulheres trans. O fato de a premiere ter ocorrido em Londres é um detalhe importante. Semana passada, a J.K. Rowling, que financia movimentos transfóbicos, estava nas redes sociais celebrando o fato da Suprema Corte do Reino Unido ter definido que mulheres trans não se enquadram legalmente na definição de mulher. A pauta trans é especialmente importante para Pedro, afinal, a sua irmã é uma mulher trans. Já faz um bom tempo que ele tem aproveitado toda a sua visibilidade em Hollywood para demonstrar apoio à comunidade.
No mundo real, sem monstros e supervilões, os heróis se provam ao combater e se posicionar contra qualquer tipo de opressão. Ele definitivamente é o Senhor Fantástico. Um herói. Não o herói que merecemos, mas o que precisamos. Nada menos que um cavaleiro brilhante. E não foi só isso. No dia seguinte, o Divo se posicionou em rede social, chamando a escritora Rad Fem de perdedora hedionda, depois que ela comemorou a decisão da Suprema Corte sobre as identidades legais de mulheres trans. Pedrito só tem um defeito, não tá no Blue Sky ainda. Daddy, seu handle tá reservado, tá? Não demore. E homem, né? Que homem. Não é aquilo, sabe? Só perdedores odeiam trans. Só perdedores odeiam em geral. Qualquer tipo de minoria, odiar, em geral, é coisa de perdedor, né? E, Total. pô, as bonecas, né, as mulheres trans são realmente uma das minorias mais vulneráveis no mundo inteiro, sabe? Uma escritora que nem essa vaca, que tem todo esse poder, toda essa influência, sabe? Que ela queime no inferno mesmo. Nossa, em vida. Quero que ela tenha um prolapso no cérebro, sabe? Ah, que vaca. Nossa, assim, dá raiva de ter feito uma criatura dessa ficar milionária a ponto de ferir direitos de outras pessoas que ela sequer conhece, que não vão alterar em nada a vida dela. Que mentezinha, né? Desgraçada, né? Gastou todo o tutano fazendo aquela obra dela lá e o resto só ficou cocô no cérebro. Eu acho que esse tipo de gente, eles só demonstram para o mundo quanto eles são infelizes. Porque sabe, você precisa comemorar a tristeza dos outros, significa que você não tem nada de feliz na sua vida. Eu acho que é uma coisa de gente muito infeliz o ódio. Na minha opinião, é isso. Ai, pegasse o dinheiro e fosse tomar umas margueritas lá nas Maldivas, em vez de ficar irritando os É, outros. enfim, né? Bom, vou pular de assunto. A gente vai assumir que a Vila Céu Azul é pelo menos 30 a mais, com poucas e raríssimas exceções, e que a maioria dos biscates viveu a era Collor e o famigerado confisco de poupanças, porque não queremos ter que explicar essa fase. Os livros de história que lutem foi um período triste, amargo e que deixou uma sensação de derrota ao ver o caçador de Marajás, que viveu uma presidência nababesca e às nossas custas, sair ileso de todas as merdas que fez. Porém, como o mundo não só gira, como também parece capotar e levar a sério o ditado de que a vingança é um prato que se come frio, cestamos com a notícia que esperávamos há mais de 3 décadas. Collor está preso. Não pelo confisco, mas por uma condenação em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de receber 20 milhões em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014, um desdobramento da operação da Lava Jato. Ainda no dia 24, quinta-feira à noite, o blog do Noblar, @blog do Noblar, anunciou na Skyline. O ministro Alexandre de Moraes manda prender imediatamente o ex-presidente Fernando Collor, acusado e condenado por corrupção. Oh, yeah! O Tiago, @Tiago sem H, fez um desabafo sarcástico. Ainda bem que só levou 35 anos para prender o Collor. Abençoa, Senhor. Né? Rapidão. A diva Erika Hilton, @Erika Hilton, e nossa futura presidenta, oxalá Deus queira, Aleluia. hablou. Collor, que nunca foi preso por destruir vidas e famílias quando confiscou a poupança de milhões de brasileiros após se eleger presidente com um discurso anticorrupção, agora pagará pelos crimes que cometeu na BR Distribuidora. Pelo menos, né? E a sexta-feira chegou com Collor detido no aeroporto de Maceió, antes de embarcar para Brasília. Seguirá preso em Alagoas até decisão do STF. Eu fico muito triste, cara. Desaberto, filho da puta. O rindo de nervoso destacou o privilégio que esse pulha ainda teve. Collor foi preso,
Não tem imagem dele sendo preso, não tem foto dele com algema, da PF chegando na casa dele, não tem vídeo dele baixando a cabeça, nem com uma linha de ir pro Chilindró. Gostoso demais ser dono de afiliada da Rede Globo. Filho da puta! A família dele, né, toda é dona da afiliada de Alagoas. E finalizando a semana, a comentarista de post, @professora e autista, fez um compilado para alegrar a Skyline. Collor finalmente preso, Chiquinho Brasão sem mandato e Bolsonaro citado na UTI. Estão deixando a gente sonhar. Isso daqui é a realização de um sonho. Foi uma semana boa, né, menino? É, né? Estão deixando a gente sonhar, né? Sonhar. O brasileiro não perde a esperança por isso, eles deixam a gente sonhar. Aí a gente fica sonhando e não acorda, né? É, o gigante nunca acorda. Vamos ver se ele vai ficar preso, né? É, os advogados dele meteram um atestado lá. Vamos ver se esse atestado vai colar. É, o Bolsonaro também, né? Tá citado na UTI, aquele, né? Mó vexame, mó ridículo, porque ele fez uma live e depois da live a oficial de justiça entrou para intimar, né? E ele falou: "Senhora, sabe que a senhora tá numa UTI? Eu vou ter que apresentar em 5 dias a minha defesa?" E ela falou para ele: "Não, o seu advogado. Você tá bom para fazer live, você tá bom para ser intimado, filha da puta." Tudo no Brasil é um esquete de humor, né? É sensacional. Essa semana, com a morte do Papa, passou pela estação do Céu Azul um trem muito bacana com nomes de Papa. Quem colocou o trem para correr foi o cobre fuleiro de Eanazir, @Ladeuro. Nomes de Papa, campeão terceiro. O Will Estou Cansado, will.is.tired.fyi, embarcou também. Nomes de Papa, Don't Preach. Teve também o trem da barriga, em que os biscates postaram fotos das barrigas fofas dos pets. É sempre uma excelente limpeza da Skyline esse tipo de trem. Continue. E também os trens que passam toda hora pela estação, como o trem de foto de agora, trem da altura, em que nós biscates aproveitamos para brilhar muito e mostrar nossa beleza toda pelo céu azul. E entregar também uns dados que a galera adora, né? É, enfim. Esse da altura eu acho que eu nunca participei, porque eu adoro mentir minha altura. Mas vamos para os aniversários. 1, 2, 3, 4. Feliz aniversário de todos nós pra tu. Tu é muito gente fina, bacana pra esse show. Feliz aniversário, que tudo esteja azul. Tu é muito gente fina, bacana pra esse show. Como tivemos feriadão, mas a gente ama festejar, então vamos comemorar também os aniversários dos biscates da semana retrasada. A gente deseja as melhores oportunidades, maiores alegrias, toda a felicidade do mundo para o querido Bruno Antonucci, @o Bruno Antonucci, que venceu mais uma voltinha em torno do sol no dia 14, e o Regis Licious, @delicious.regisarimajunior.com.br no dia 15. A nossa chefe maravilhosa, Sabrina Roman, @Sabrina Roman, soprou velhinhas no dia 17 e o Joquerino, @Joquerino, no dia 21, junto com a Baby Jane Hudson, @Little Lali, beijo Little Lali, e com a Thalia Arantes, @Thalia Goulart. No dia 25 foi a vez da Socroft, @Ira Croft, e terminamos a semana comemorando no dia 26 com a Aline, @British Cookie, e com o Marcelo Guaxinim, @Marcelo Guaxinim, o Guaxa do RPG Guaxa. Feliz aniversário para todos vocês, biscates. Desejamos tudo de bom para a vida de vocês sempre. Feliz aniversário, meu amor. E quer comemorar o seu aniversário com a gente? Procura da Aerojaded no Blue Sky e envie uma mensagem com a sua data. Vai ser um prazer enorme colocar o seu nível na agenda da vila e comemorar junto. E estamos acabando. Um agradecimento especial a todos os biscates que contribuíram com a nossa pauta. É por causa de vocês que o Blue Sky faz sentido e vale a pena. Tem algum tema que você acha que deveria entrar no próximo episódio do Trem do Céu? Conta pra gente ou marca nossa @ no post, queremos muito ver.
Aí não esquece de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e deixar aquelas 5 estrelas para ajudar nós, hein? Esse projeto é 100% independente, alternativo, feito por mulheres. Seu apoio faz toda a diferença, viu? Quer trocar uma ideia? Fala com a gente lá no Blue Sky. É só procurar por @trem-do-céu. Obrigada, gente. Um beijo, ótima semana. Obrigada, galera. Obrigada, Lia, por quebrar esse galho aí. Não é macaco gordo, mas quebra um galhão sempre. Desculpa, gente. Desculpa, é o meu jeito. Qualquer coisa. E obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vocês são demais. Beijão e boa semana. Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para apoiar. Para falar com a gente, segue nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky.social. Grande abraço!